Bem, muito bom dia a todos. O Senhor os abençoe. O Senhor os abençoe grandemente. Realmente é uma grande bênção poder estar aqui na América Central, aqui em Honduras. E como eu falava com Sarinha que desde o ano passado eu tinha o desejo de vir aqui. E hoje esse desejo se cumpriu. Esse desejo de estar com vocês e compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da palavra, que é o mais importante pelo qual estamos aqui. Não se pode fazer nada sem a palavra. Vejam, pela palavra que foram criados os céus e a terra. E tudo o que nós necessitamos está na palavra. O que Deus está realizando nesse tempo é o que na primeira porção foi realizado sob a dispensação da graça, que foi por meio da palavra da revelação de quem era o Filho de Deus. Crer em sua primeira vinda, crer nessa palavra, no lugar santo, a pessoa recebia um corpo teofânico da sexta dimensão. E a palavra o criou. Passaram em torno de 2000 anos que essa obra levou. E agora já temos a primeira porção. E nos falta este cascão. Mas, Senhor, agora, o que irás fazer comigo? Porque já tenho a primeira parte. Me dê da segunda porção. Agora, como receberíamos ou vamos receber essa segunda porção? Pois da mesma forma que foi recebido a primeira. Então vamos buscar. A primeira porção foi recebida crendo no Verbo, na palavra que se encarnou. Pois então, hoje, onde o Verbo está? Então tem que buscá-lo, tem que procurá-lo. Tem que procurar o cumprimento da sua vinda. As 7 eras terminaram. E esse anjo que apareceu a Maria, lhe deu as boas novas, boas notícias, e se foi. Mas vocês vejam, deixou a sua mensagem, na qual nos mostrava como seria esse cumprimento. E vejam, para a dispensação do reino, que é o tempo para o cumprimento da sua vinda, porque nesse entrelaço dispensacional, ele ainda estava no trono de intercessão. Mas recordem que o sétimo selo, começa com um nascimento. Como o sétimo selo começou há 2000 anos atrás. E ele disse que a vinda do Senhor seria em simplicidade. Disse como veio João Batista e como veio o Senhor lá em um estábulo. Agora, para a sua segunda vinda,
teria que procurar um menino que tinha nascido, depois um jovem, depois um adulto, e vocês vejam, chegaria o momento que o povo o receberia com a idade onde começaria esse ministério dispensacional, mas que já estava no meio do povo, como Jesus de Nazaré esteve no meio do povo. E no momento que ele, através do Espírito Santo, o Espírito Santo estaria operando esse ministério messiânico, desde aí tinha um avivamento, tinha uma atração, que o povo que já estava preparado para receber essa dupla porção dizia, bom, parece que eu estou me parecendo com isso, parece que eu me pareço com isso que está sendo falado, e por que você está se achando parecido com isso que essa pessoa está falando? E por que você fala que você está se parecendo com isso? Porque você é palavra. E ele disse, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve. E será completamente Emanuel. Aqui, a palavra de Deus encarnada em um homem. Então, ao nós ter a primeira porção, que é a palavra, essa teofania puxa, e você fala, mas esse imã, esse grande imã está me puxando. Eu tenho uma atração, o que será isso? Mas quando olha através do véu, diz, mas és tu, papai. Pai celestial, és tu, Pai eterno. Meu Pai glorioso veio me buscar. Mas vocês vejam que ele cumpre sempre em simplicidade. E em 2000, em uma mensagem, ele nos falou que estava entrando a uma etapa, ou seja, a sétima etapa, e não sabia até quando ia durar. E recorde que quando começaram os batismos, e se começaram os batismos, então nos mostra que estava chegando à parte final da dispensação da graça, onde é na dispensação da graça que foi realizado o batismo em água literal, submergendo a pessoa e assim mostrando a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor em sua primeira vinda. E vejam, ali começou essa etapa, onde naquele momento ainda pensava, e o povo pensava que Deus já estava realizando tudo. E até mesmo se pensava que o título de propriedade estava na terra. E recordem que tudo que o irmão Branham falou, e o nosso irmão William, referente a esse tempo, eles estavam refletindo, representando o que seria esse tempo. Por quê? Porque Deus já os levou. E em nenhum deles cumpriu o que foi prometido, que a igreja noiva receberia a fé do rapto. Porque se fosse em algum deles, tenha com certeza que nós já não estaríamos mais aqui. O milênio é tempo que já teria começado, vê? Viram como tudo é simples? Agora veja nessa mensagem, o que mantém o Senhor Jesus Cristo no trono de intercessão. Isso foi pregado 11 de novembro de 2001. Ali ele nos disse, e agora vimos que por quanto o amor de Deus é tão grande para conosco, para com todos os filhos, para com todos seus filhos, e Cristo disse que nenhum se perderá, ninguém os arrebatará de minhas mãos. Ele não pode sair do trono do Pai, ele não pode sair do trono de intercessão, até que tenha entrado ao corpo místico de Cristo, o último escolhido de Deus, e assim fique dentro do novo pacto, coberto com o sangue do novo pacto, e selado com o selo do Espírito Santo, que é a vida do sangue de Cristo.
Agora, tudo isso, o reverendo William Branham disse que Cristo fica para Cristo isso, para quando? Para o futuro. Ele ainda está no trono do Pai. Ou seja, vejam que para essa data, aquela data, vejam, e mais adiante, se nós formos ao extremo, ainda em 2018, vocês vejam, em 2018, vocês vejam que realizava batismo. Mas recordem que estávamos, nesse tempo, nós estávamos em um entrelace. Estava sendo realizado um entrelace. E esse entrelace começa uns anos antes. E esse entrelace começou uns anos antes, e se estende. Agora vejam, diz, no futuro, ele ainda está no trono do Pai, no trono de intercessão, fazendo intercessão, até que complete o corpo místico de Cristo, até que tenha entrado ao novo pacto, o último escolhido de Deus, escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, e depois Cristo entregará, pegará o título de propriedade, o abrirá no céu, o trará e entregará a um homem para que o coma, e se encarne nele. Agora vejam por quê. Quando você viu esse título de propriedade encarnado em um homem, você o identificou. A princípio, talvez você estava vendo um pouco nublado, um pouco turvo. Ei, você se lembra pela manhã assim, por causa do sereno? Alguns que dormiram em alguma rede, tão gostoso que é o friozinho da manhã. Nós, em Carremorto, que é uma ilha que está ao sul de Porto Rico, às vezes íamos com Júlio um dia para lá para pescar. Eu era pequeno. E nos levava lá uma sexta-feira ou uma quinta-feira, quinta para sexta. Quase sempre era ou quarta para quinta ou quinta para sexta. Nós estamos falando de 86, 87, por aí. 88, 1988, por aí. E nós ficávamos na rede de um dia para o outro, e já de manhã, tão gostoso que é se levantar pela manhã e a gente... Quando a gente está na cama, acende a luz e em seguida fica de dia, mas quando o sol começa a clarear pela manhã e a gente vê bem clarinho e se levanta e começa a olhar tudo. Eu coloquei esse exemplo por causa das crianças, mas vejam, é assim. Assim é quando começa uma dispensação, começa a olhar. Mas vejam vocês vejam, vem um irmão e diz assim, ó, parece que eu conheço esse. E vai um pouquinho mais para dentro e fala, olha, isso que está falando, como que isso é familiar para mim. E começa a identificar essa palavra com palavra. E palavra com palavra. E essa sombra cada vez mais vai se tornando assim. E se une, se sela, e quando faz isso, você fala, mas é que isso é parte de mim. Isso foi o que tu prometeste pelo precursor. Isso foi as boas novas que esse poderoso arcanjo nos trouxe. Porque encaixa bem comigo. Encaixa, engrena bem comigo. Ele veio buscar os seus filhos. Ele veio buscar crentes. Ele não veio buscar incrédulos. Ele veio buscar aqueles que serão transformados. Por isso você e eu estamos aqui, hoje, nesta manhã. Porque viemos buscar o quê? Mais palavra. Aqui essa palavra se encarne em nossa vida. E vá produzindo em nossa vida. O que produziu em quem? Em Abraão e Sara.
de esa palabra. Por que fala ao redor dessa palavra? Vejam, Conversación que tenía Abraham y olha a Sara. conversa que Abraão e Sara tinham naquele tempo. ¿Recuerdan cuando el hermano Abraham Se lembram quando o irmão Branham lo cuenta y lo narra? conta Ella e narra, tejer. ela já começando a costurar. ¿No te ha crecido algo por ahí? Olha, não cresceu algo em você por aí? Estás igual. Está igual? Mas espera aí. Acá. O sea, ven Ou seja, y vean ustedes e vocês vejam que ellos, luego que Elohim le habló esa palabra, que eles, depois que Elohim lhes falou essa palavra, eles não duvidaram. ellos siguieron Eles seguiram esperança contra esperança, esperança contra esperança. Vejam, que eran ancianos não importa que eram anciãos, con Elohim. eles se encontraram com Elohim. ¿Qué más allá arriba hay E o que después tem de eso? lá em cima, o que mais tem depois disto? Podían haber muchos. No, Poderia ter muitos que, não, Sara é velha e você é velho, como vão ter filhos? o sea, pueden haber muchas murmuraciones. Ou seja, podem ter muitas murmurações, muitas interpretações da palavra nesse Pero no tempo, hay quien le despinte usted. mas não Si tem quem alrededor de impeça esa você palabra de está que siendo ao redor dessa palavra que está sendo falada, você será transformado e eu também. los personificadores, Não importa las os personificadores, as imitações, os murmuradores, los burladores, os zombadores, não importa nada disto. siga perseverando. Você siga perseverando, palavra com palavra. Tiene que haber esos grupos. Recordem que tem que ter esses grupos, porque senão, Entonces, hay que preocuparse. então teria que se preocupar. Preocúpate cuando no hablen mal. Ele disse, se preocupe quando não falarem mal de você. Hablen mal de uno. E alguém pode dizer, a gente não quer que fale mal da gente. Pero vean que es que en todos los tiempos Mas veja, tienen que estar porque em todos os tempos tem que estar todos os grupos. como están los ministerios E nesse de tempo, Elías, como esos estão os segadores, ministérios de Moisés e Elias, y esses están anjos llevando a ceifeiros, cabo esa segregación, e está realizando essa segregação, essa separação, cada vez se é van a ver onde esos grupos. se vai vendo de uma forma mais marcada esses grupos. Ellos mismos se van a identificar Tanto assim que y eles se mesmos están vão se identificar cada vez más. e estão se identificando cada vez mais e mais. Como? Com suas ações. Pero los escogidos de Dios Mas os escolhidos de Deus, os primogênitos de Deus, sí están llevando a cabo sus acciones. estão fazendo suas ações. ¿Cómo? Como? Obedeciendo, Obedecendo, escutando, recebendo lo que Dios prometió, o que Deus prometeu que estaria realizando no cumprimento da visão da carpa. Agora vejam, continuando aqui, un poquito para la hamaca, nós desviamos um pouquinho para a rede, levantamos. mas já nos levantamos. Ahora ya estamos más de día. Agora já estamos mais de dia. Aqui, que hora é? 5:40 ya está amaneciendo. 5h40, já está amanhecendo. Rayando el alba, Ou seja, já está raiando a alva. en donde allí vimos, en Onde ese vimos momento ali, del naquele ángel momento, con Jacob, o anjo com era Jacó, así, un momento así, e era um momento assim, rayando el alba raiando a alva. y rayando el alba de un nuevo día E raiando a dispensacional. alva de um novo dia dispensacional, filhos e filhas de Deus Agarrados de ese ángel, seguirão agarrados a esse anjo e não o deixará ir hasta que reciban la promesa até de que su receba transformación. a promessa da sua transformação. Ni nadie Nada e ninguém poderá esa bendición a usted. arrebatar, tirar essa bênção de você. Puede estar agarrándole usted los pantalones y los- Pode estar agarrado nas suas calças pero suelta. e na sua saia, No, que no vaya se con segurando, él, no, que- dizendo, não vá com ele, não vá. Mas você fala, me solta. Então você é que fala. El ángel le dijo, O anjo lhe disse, me solta, porque raya el alma. Me tengo que porque ir. está raiando a alva, eu tenho que ir. En algún momento E você, em algum momento, tendrá que decir aquello. vai ter que dizer àqueles que depois Porque me tengo que ir. verão. E você vai dizer, me solta porque eu tenho que ir. Será uma despedida triste. Se les ha advertido, se les ha dicho Mas lhes foi advertido, lhes foi lo que avisado tienen que hacer para no pasar o que por tem la que gran fazer tribulación. para não passar pela grande Ese es el tribulação. momento que yo he dicho Esse é o momento que eu tenho falado, plenamente dessa que tristeza, cumpre desse dolor, de uma forma mais plena essa tristeza, essa dor, porque podendo receber, recordem, que também é por predestinação, que al final lo van a reconocer. mas que no final o reconhecerão. Tendrán Diz, que reconocer. na terceira etapa terão que reconhecê-lo. Se le va a venir E
virá em suas mentes tudo o que fizeram contra a obra de Deus e o que puderam fazer para bem e não fizeram. Diz que haverá o choro e o ranger de dentes. Mas isso será e se cumprirá plenamente naqueles que tinham recebido a mensagem do precursor, tinha recebido a mensagem do arcanjo Gabriel, mas não receberam o precursado. Não receberam o precursado. Agora continua dizendo, o nosso irmão ele continua dizendo aqui. Depois Cristo pegará e entregará o título de propriedade, o abrirá no céu e o trará e o entregará a um homem para que o coma e se encarne nele. Esse é um mistério muito grande, mas vamos deixar quietinho, porque vejam, esse título de propriedade que é tão importante no céu é que ninguém podia abri-lo senão Cristo. Agora Cristo o toma, o abre e o traz à terra e o entrega a um homem. É que para a adoção, Cristo tem que vir com o título de propriedade, com esse título de propriedade e entregá-lo a um homem do corpo místico de Cristo, e tem que ser um mensageiro. Ou seja, que para a adoção, para a transformação, o título de propriedade tem que estar na terra e tem que estar encarnado. E os mensageiros já se foram. O nosso irmão ele se foi. Bom, e então, onde está esse título? Porque tem que estar encarnado para que chegue a minha transformação. Tem que ser um mensageiro. Um mensageiro que esteja nesse tempo. Mas que, claro, um mensageiro que esteja nesse tempo. O que lhe corresponde ministrar nesse tempo no corpo místico de Cristo. Olha, mais claro, um galo não canta. Se tem que ministrar, se o Espírito Santo tem que ministrar por meio de um instrumento, por meio de um véu de carne, então tem que ter um mensageiro, um homem no meio do povo. E os mensageiros já se foram, e o último, Deus o levou também. Que nesse tempo final vão regressar na ressurreição e uns 30, 40 dias então já iremos. Agora, aí tem um mistério, um grande mistério com esse ministério de Moisés e Elias, porque para esse ministério desses 3 anos e meio, Deus estará realizando uma obra que isso já corresponde aos que vão ficar. E para esse tempo, a noiva estará na ceia das bodas do Cordeiro. Agora, isso depois estaremos ampliando mais, ampliando sobre tudo isso, mas nós estamos nos preparando para a transformação. E esse rapto, a ceia das bodas do Cordeiro. Diz assim, é que para a adoção, Cristo tem que vir com esse título de propriedade e o entregar a um homem do corpo místico de Cristo, e tem que ser um mensageiro. O mensageiro que esteja nesse tempo, ou que lhe corresponde ministrar nesse tempo no corpo místico de Cristo. Os 7 anjos mensageiros já terminaram, portanto, o único que estará na terra será o servo fiel e prudente, chamado anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse será o que receberá esse título de propriedade. Porque o anjo é o que esteve em cada era, trabalhando em cada véu de carne e lhe dando a porção correspondente. Sempre é esse anjo, o anjo do Senhor. Mas esse anjo se encarnaria no fim do tempo. Esse anjo se encarnaria. E sabem uma coisa?
está a capa e está sendo realizado a pregação, o ensinamento, e um povo está recebendo todo esse ensinamento, toda essa revelação, e está sendo realizado nos países, todo esse programa que ele disse que se cumpriria em vários países. Essa terceira etapa realizando nessas primeiras fases, que é a palavra sendo dada, a palavra sendo revelada. Então, no final você diz, bom, 2 mais 2 é 4. Se temos tudo isso, então o que podemos dizer? Que temos esse anjo encarnado. Temos o anjo que era diferente dos demais, encarnado, cumprindo, realizando o que ele prometeu. Em uma ocasião, Jesus disse, se não creem em mim, creiam nas obras. São elas que testificam de mim. Portanto, o que estamos vendo são as obras do Espírito Santo, as obras da coluna de fogo cumprindo o que ele prometeu. Aí diz agora, quando o recebam, então nele e no seu grupo terá cumprido o que corresponde ao conteúdo desse título de propriedade sobre o sétimo selo. Ou seja, que o sétimo selo está cumprindo. Está sendo manifestado o conteúdo do sétimo selo nos escolhidos que estão sob o sétimo selo. Ou seja, tem que estar sob um selo. Vocês estão sob o sétimo selo. Vocês estão sob esse anjo que era diferente dos demais. Mas ainda, a segunda vinda de Cristo ainda não se cumpriu. O nosso irmão William disse ali, para cumprir a segunda vinda, necessitava o Verbo encarnado. E aí ele disse, mas a segunda vinda de Cristo ainda não se cumpriu, porque ele vem com o livro da vida do Cordeiro, que é o título de propriedade, o livro dos 7 selos. Agora vejam, tudo isso nos foi falado, e em muitas ocasiões nos falava, e tudo ficou velado, não estava aberto, ainda não estava aberto, porque ainda estávamos no lugar santo, mas uma vez que esse véu foi aberto, e ouvimos essa voz, sobe aqui, você é uma águia, venha ao alto, voe ao alto. Então, aí podemos ver o que foi visto no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão, no templo deles, que foi visto a coluna de fogo pousar e entrar ao lugar santíssimo, não ao lugar santo. Agora damos graças a Deus porque estamos vendo o que nosso irmão Branham viu. Ele viu essa coluna de fogo falando com alguém. E assim é como Deus está falando a seu povo por meio desse instrumento, desse alguém que ele viu. Hoje você está vendo. Hoje você o está recebendo. Você não está recebendo esse corpo de carne, você está recebendo o que está dentro desse corpo de carne. Mas Deus sempre opera através de um instrumento, Deus sempre age através de um instrumento, da sua forma, não pode agir de outra maneira. Agora, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, e a vossa boca, porque testifica e dá glória a Deus, de que lhe abriu o entendimento às Escrituras para identificar aquele que veio te buscar. Nesse tempo, na etapa do amor divino, é a obra que ele está realizando com cada um de vocês, pessoalmente, individualmente, na alma, no coração. E essa obra, a palavra está fazendo. Continuem recebendo todo esse ensinamento, toda essa revelação, porque ao redor dessa palavra, você e eu seremos transformados. Povo hondurenho, o povo que Deus escolheu
para morar nesse lugar, habitar nesse lugar. Continuem se preparando todas esas promesas. para obter toda essa promessa. E Honduras Estará en el glorioso reino. estará no glorioso reino milenial. Así que no nos estaremos viendo solamente Assim que acá não en estaremos nos estos cuerpos, vendo somente ni aqui, en la segunda escena de las bodas del nesses Cordero, corpos sino e na ceia das bodas do milenio. Cordeiro, mas que E en também ese no día, milênio e na eternidade. Dios bendiga a Honduras. Que Deus abençoe Bendiga a los escogidos de Honduras, Deus abençoe os escolhidos de Honduras e derrame de suas grandes bênçãos sobre esse país. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. E vimos o Verbo, a palavra encarnada, Su manifestación final. em sua manifestação final. O Verbo, a palavra encarnada, Su manifestación final. em sua manifestação final. Que Deus os abençoe e os guarde. Viernes 14 de Hoje, sexta-feira, el cual 14 de en esta março, madrugada, que nesta madrugada está el eclipse, ¿verdad? será o eclipse, é certo? Luna en sangre. A lua de sangue, Todas esas señales a lua como sangue. muestran muchas cosas Todos en esses el programa detalhes nos mostram muitas coisas no programa en el divino, cual debemos estar apercibidos. que devemos estar atentos. Hoy es una de las fiestas. Estaba viendo allí. Creo Hoje que é uma das festas, estava vendo ali, creio que é pero de eso podemos de hablar Purim, luego. mas depois poderemos falar Y disto. ahí creo que el salmo que leen E eu es el creio salmo. que o salmo que leem é o Salmo 22. Ahora muchas cosas se están llevando a cabo Agora, muitas coisas estão sendo realizadas estos días. nesses Recuerden dias. que por este tiempo fue E recordem que la por esse aparición tempo de los foi ángeles al hermano Branham, a aparição que dos luego anjos ao irmão comenzó a Branham, pregar los sellos con el mensaje de Dios que en simplicidad, em seguida el começou a día pregar os 17, selos, começando por Deus em simplicidade, no dia 17 de março. unos días muy importantes. Ou seja, que estamos em uns dias muito importantes no programa divino. Que Deus nos ajude a captar Y ver tudo todo lo que Dios está llevando a cabo, e ver tudo que Deus está realizando ningún alimento e que nenhum alimento caia, nenhuma revelação al piso o por caia no tierra, chão sino que ou caiga por terra, en mas esta que tierra caia nessa terra y que la recibamos e que a recebamos cualquiera que sea un para que essa llamadorcito. palavra, qualquer palavra que seja mais simples, Deus te abençoe, que caia aí e produza isso Cual esa palabra es hablada. para o qual essa palavra é falada. Aunque no le entienda algunas cosas Mesmo que não compreenda algumas coisas, você a creia com todo o coração y no le preste atención e não preste atenção interpretaciones, a interpretações e nem acréscimos à palavra, mas fique com a palavra, la revelación. fique com a revelação que Deus está realizando e trazendo nesse tempo. Esperamos Bem, que Dios nos hable hoy todo lo que esperamos que Deus nos fale hoje tudo o que tem que falar nessa atividade reciba en esta actividad, e que Ele receba essa atividade com agrado se agrade e que Ele se agrade el pueblo hondureño, do povo hondurenho, todo lo que haga, de tudo que façam para Ele, para a sua glória e para a sua honra. reciba en este Que nesse dia Ele receba toda a glória e toda a honra de los siglos. pelos séculos dos séculos. Amém. Dios les bendiga. Deus os abençoe e Deus os guarde a todos. Amém. Deus os abençoe.